Tem que sair do ambiente quente, frio e começa a espirrar, começa com um pouquinho de coriza e um pouquinho de tosse. Mas você está bem disposto, tá? Comendo bem, dormindo bem, certo? Então isso é apenas um resfriado. Quando é que você tem a gripe? Você tem tudo isso, você tem tosse, você tem coriza, você tem catarro, mas tudo em maior proporção. E a causa não é só a mudança da temperatura, é a mudança da temperatura mais um vírus que se instala nessa mudança de temperatura e faz com que todo o teu organismo fique comprometido. Então você tem dor de cabeça, você tem dores no corpo todo, você fica abatido, você não tem vontade de comer, você tem febre, tá? E você fica arriado. Cara, você peguei uma gripe e me botou na cama. Exatamente por quê? Porque o vírus deixa todo o organismo comprometido. Então essa é a diferença básica de uma coisa e de outra. Um põe na cama e outro não põe. Doutor Cecinho, o que prejudica mais nessa época do ano? O frio seco ou a umidade do ar? Olha, eu não sei te dizer se é uma coisa ou outra. Aqui em Florianópolis, tá, o que mais prejudica a criança é o vento. Tá? O vento pode ser de sul, leste, oeste. E acontece uma coisa interessante. Você sabe quando vai ter mudança de vento. Por quê? Porque a criança fica doente antes do vento vir. E é uma coisa interessante. Você está lá no hospital, você está no consultório, e começa a vir as crianças ou com laringite ou com bronquite chiando. E quando vem uma, vem assim 5, 10, 15, 20, vem todas, parece que todas ficam ao mesmo tempo. E você olha, o tempo ainda está bom, mas não dá 12, 24 horas, já muda o tempo, dá uma chuva, dá um temporal forte. Então, parece que o vírus vem no ar, ou alguma coisa alérgica vem no ar, antes de mudar a temperatura e faz com que essas crianças que têm sensibilidade, dependendo de umas inclusive têm sensibilidade até no ouvido e têm dores de ouvido fortíssimas, também por esse tipo de mudança. Doutor Cecinho, por que a tosse é um sintoma sempre presente em infecções de vias respiratórias? Bom, a tosse é um mecanismo de defesa do organismo. E nós temos, assim, vários tipos de tosse. Tá? Então, existe aquela tosse do pigarro, tá? De uma secreção pequenininha que desce. Existe a tosse da bronquite, do peito cheio, que você começa a se afogar no catarro e o organismo então estimula você a tossir para você eliminar aquele catarro. Existe aquela tosse noturna que é produzida pelo ar frio, que produz uma secreção no retrofaríngeo, quer dizer, atrás do nariz, e aquela secreção desprende e vai em direção ao pulmão e a glote fecha para não ir o catarro no pulmão e faz tossir. Tá? Então a tosse pode aparecer em todo o segmento da árvore respiratória e ela pode ser tanto alta, quanto média, quanto baixa. Tá? Então, todo o primeiro mecanismo de defesa da via respiratória se traduz por tosse. E por que a gente não deve medicar a tosse sem uma prévia consulta médica? Exatamente por isso. Vamos supor, se você tiver uma tosse só irritativa, porque você pegou um ar frio, ou porque a tua garganta, você fechou o nariz, abriu a boca e respirou e pegou aquele ar frio e a tua garganta ficou vermelha e inchada e você tosse porque a garganta está irritada, certo? Então, essa tosse você pode inibir. Mas se você tem uma tosse com o peito cheio de catarro e você inibe essa tosse, você faz com que esse catarro fique preso e que você tenha, em vez de um catarro, você acaba tendo uma pneumonia ou uma doença mais grave, que o catarro fica muito tempo parado. Então, antes desse paciente ser consultado, antes dessa criança ser auscultada, ser vista a garganta, você não pode dar o remédio para a tosse, porque você não sabe se você tem que dar um remédio para cortar a tosse, para fluidificar o catarro, para fazer ela tossir mais ainda. Correto? Então, isso é fundamental. Então, às vezes, a gente vê muitas mães, muitas pessoas dizem, doutor, estou com uma tosse, dá um remedinho para a tosse. Então, é fácil dar um remedinho para tosse. Antigamente era mais fácil ainda porque você podia comprar um remédio na farmácia sem receita. Hoje você também nem mais pode comprar sem receita, que a receita tem que ser em 2 vias e com endereço. Porque você sabe que a maioria dos remédios que cortam a tosse são narcóticos, são drogas e que dão dependência física e que eram muito usadas para esse tipo de coisa, como droga. Então por isso que o remédio é forte. Deve ser evitado em criança com menos de 2 anos de idade, porque ela pode dar, inclusive, parada respiratória, e deve ser usada criteriosamente com avaliação médica. Doutor Cecinho, a gente está no finzinho do nosso papo aqui, mas o senhor falou em broncopneumonia e pneumonia. Para a gente tranquilizar as mamães, quais seriam na criança os sintomas de uma broncopneumonia? Bom, basicamente o que acontece? A criança tem febre. Febre, esse é um sinal importante. A criança fica cansadinha, ela fica caída, abatida, ela deixa de ter aquela atividade normal que ela tem.
Às vezes tem tosse com catarro e às vezes não tem. Às vezes tem só uma febre com uma dor de barriga e é uma pneumonia. Então, esse é o quadro mais ou menos geral que faz com que as mães se liguem para que, se acontecer isso, levar um médico para fazer o diagnóstico e o tratamento dessa criança. Mais uma vez, em nome das mamães, a gente agradece a sua informação. Depois do intervalo comercial, moda é o nosso assunto.